Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 122. Salmo 122. Assim diz o Senhor. Antes de eu dizer o que o Senhor diz, é interessante que eu diga assim diz o Senhor, e quando eu comece a ler é a palavra de Davi, falando com Deus ou falando a respeito do que alegra ele, por exemplo, né? Então, leiamos a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Pai, nós reconhecemos que de nós mesmos nós não conseguiremos entender a tua palavra como convém. Como convém a nós, o teu povo, aprender a tua palavra. Que o teu Espírito faça esta obra entre nós. Que por amor do teu Filho nós sejamos iluminados e para a exaltação do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém. Buscar o bem da igreja é buscar a própria prosperidade. É buscar o próprio bem. Eu sei que na teoria da destruição total, quando nós estamos desagradados, quando nós estamos com algum tipo de incômodo, parece que se nós nos impusermos por meio do testemunho da destruição, nós ficaremos vingados. Sobre o que eu estou falando? Muitas vezes nós, crentes, preferimos provar que é melhor que tudo se acabe. Que a igreja sofra o devido mal quando, de alguma forma, algo não está do meu agrado. Nós, crentes, temos que admitir que nós recorremos nesse problema. Se tem alguma coisa não nos agradando na igreja, se há algo que está contaminando o nosso sentimento com maus sentimentos, impressões não muito legais sobre o que está acontecendo na igreja, eu prefiro então que ela entre em atrito. É a teoria da destruição total. Quero provar que estou certo quando eu vejo que tudo desmorona. Só que muitas vezes, nesse afã, nós esquecemos que não só aquelas pessoas que são alvos da nossa insatisfação, mas nós também, as nossas esposas ou os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos netos, serão prejudicados pela instabilidade para a qual nós carregamos a igreja com as nossas insatisfações. Ao contrário desse espírito tão comum, Davi, ele pensava diferente. E há uma liturgia aqui, irmãos.
Eu quero que você observe a liturgia de Davi quanto a esta alegria que ele sente. Volte ao Salmo 121, por favor. Você, observando o Salmo 121, você perceberá que se Davi escreveu o Salmo 121, eu acredito que ele escreveu, mas não está aí no Salmo, mas acredito eu que ele escreveu. Mas se ele não escreveu, quem organizou, no mínimo, quem organizou essa sequência, quis imprimir essa liturgia no coração de quem peregrinava a Jerusalém. Observe que ele vai tratar sobre um assunto que é muito importante. Por exemplo, nós nos preocupamos quando nós saímos de casa. Nós moramos no Brasil. Nós sabemos que a nossa casa agora, e qualquer bandido sabe, você quer ter toda a facilidade de roubar? Vá no domingo à noite à casa dos crentes. Eles estão na igreja, a casa está sozinha. Você sai de casa, vem para cá e supostamente você deixou a casa trancada, mas nós sabemos que não existe casa trancada para bandido. Para o israelita era a mesma coisa. Estavam os filisteus, os midianitas, os moabitas, todos os itas, hititas e todos os bichos possíveis para fazer algum mal à propriedade que tinha ficado para trás, em locais que ficavam até a 300 quilômetros de Jerusalém. Então Davi, ou aquele que editou, ele faz com que o povo cante algo antes de introduzir o assunto da alegria, do bem àquele local. Ele vai então fazer com que o povo cante: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então todo o assunto é respondendo a esta pergunta: o meu socorro vem do Senhor, Ele não me permitirá que meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que o Senhor não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia, e aí é importante, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O que o pastor Aldenor acabou de ler aqui? A proteção de Deus. No meio do deserto, Deus conduzia o povo por meio de uma nuvem de dia e de uma coluna de fogo durante a noite. O frio não te molestará, a lua. E também o sol não te castigará, a nuvem com a sua sombra. Há ligações aqui evidentes, que estão sendo lembradas ao povo que saía das suas casas, deixando tudo para trás, para adorar a Deus. Saiba, Deus não dormirá enquanto você estiver ausente. Você não está cumprindo o seu dever? Deus, Ele há de te socorrer, porque se os inimigos vierem à porta, você terá o socorro de Deus. E se algum dano for causado aos seus bens, Ele é que vai fazer com que os seus bens se multipliquem. E ele continua, versículo 7, observe o versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Uma generalização. Quer dizer que as pessoas não topavam enquanto estavam indo para Jerusalém? Quer dizer que não havia salteadores que inclusive roubaram crentes? Claro que existia isso. Claro, irmãos. Então por que é dito que Deus te guardará de todo o mal? E aí os neopentecostais ficariam felizes em mentir, desacreditando todas as outras partes da Escritura. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele relatou uma realidade. Há um caminho entre Jericó, entre Betel e Jerusalém, uma subida, que quem vinha da Galileia, muito religioso, não passava por dentro da Samaria. Vinha ali como quem vem
do oeste, né? Do oeste? Não, do leste, né? Do leste, subindo, passando pelo Rio Jordão, subindo então naquela direção ali para Jerusalém. E ele disse que uma pessoa foi atacada por salteadores. Não existia essa realidade? É claro que existia. O Salmo 23, por exemplo. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, irmãos, eram os vales que nestes pontos eram muito propícios aos salteadores, a um lobo que estivesse à espreita. Você andava com animais para ir sacrificar. Você andava com comida para comer durante o caminho. Será que isso não chamava a atenção de animais? Claro que chamava. Então, o que Deus promete quando diz que guardará de todo o mal? Ele não está dizendo que Ele vai te guardar de cada uma das coisas que podem vir a acontecer em alguma circunstância da sua vida. Mas Ele garante ao crente que a alma dele estará guardada. E é por isso que você tem que entender o verso 7, junto com o seu final: guardará a tua alma. É uma explicação. Quem busca os valores do reino de Deus em primeiro lugar, segundo a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Mas como é que você conta isso para muitos e muitos missionários, muitos e muitos crentes que morreram na boca de leões? Eles não tinham o Senhor ao lado deles? Por que eu estou dizendo tudo isso? Irmãos, porque cultuar Deus, junto com os irmãos, desejar o bem da igreja, porque esse é o nosso bem, não é uma coisa que se faz quando tudo está confortável. Deus promete guardar o teu coração, Deus promete guardar o teu fim. Mas muitas vezes, no decorrer dos meios, ou do meio pelo qual nós chegamos até o fim, no caso, naquela época, o fim era Jerusalém, no fim estava o perdão, as ações de graças, a nova vida, assim como nós hoje. Nós peregrinamos por esta vida, confiados em Cristo, pelo poder do Espírito, para que no fim nós tenhamos todas essas promessas acabadas e completadas, quando o Senhor Deus, Ele mostrará que as nossas almas estão guardadas. Mas enquanto você está aqui, você vai ter que aguentar coisas. E aguentar estas coisas faz parte da convivência como congregação do Senhor. Eu quero ler ainda o versículo 8. Olha o versículo 8 comigo. E aí eu vou ler de novo o primeiro versículo do Salmo 122, para que vocês entendam qual é o impacto litúrgico que o autor queria causar em nós. O editor queria causar em nós. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então eu posso deixar tudo para trás, onde ficou, as minhas coisas estão lá, o Senhor está dizendo: eu te guardarei, eu serei contigo, estará tudo bem. Então, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então eu posso ir para a casa do Senhor, me alegrando com o fato de não ser uma voz individual que está dizendo isso. Veja, alegrei-me. Então ele está dizendo assim: eu me alegrei, eu tive felicidade. Eu me alegrei. Quando uma pessoa me disse, ele coloca no impessoal para dizer o seguinte: quando me disseram, vamos, não é vai você, não, vamos à casa do Senhor. Daqui você já observa que o culto é público e não é individual. Porque o culto não é individual, a salvação não é individual. Pastor, eu sempre ouvi que salvação é individual. Não, a salvação é pessoal, individual jamais.
Deus não se comunica individualmente a mim, ele diz coisas só para ti que ele não diz para mim também. Meu irmão, aí a gente está falando de misticismo, a gente está falando de outras coisas. Porque Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. Então, essa perspectiva da coletividade está aqui presente desde o primeiro momento. E a alegria do salmista foi ter ouvido: vamos à casa do Senhor. Essa é uma alegria do crente. E aí você poderia dizer assim: mas pastor, então o tema do salmo não tem nada a ver com o que o Senhor falou. Buscar o bem da igreja é buscar o próprio bem, ou buscar a própria prosperidade. Irmãos, é claro que a alegria é um tema muito importante. Mas por que é que o salmista estava dizendo que ele se alegrava? Se vocês observarem, toda a argumentação de Davi é uma argumentação que te carrega para a realidade coletiva, que te carrega para a sessão do povo de Deus diante de Deus em culto com todos os crentes. E observe também que não é em qualquer lugar, é num determinado lugar. Não é num tempo qualquer, como eu já tenho dito desde ontem, é num tempo determinado. É de uma maneira específica, não é você sozinho. Então o desigrejado, ele não está recebendo uma iluminação. Olha, eu descobri que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu não preciso de mais ninguém. Esse é um tipo de conhecimento completamente estranho às Escrituras. É um tipo de palavra, um tipo de entendimento completamente estranho às Escrituras. Por isso, o que é que Davi diz que o alegra? O fato das pessoas me dizerem: vamos à casa do Senhor. Vamos todos nós. E nisso nós já encontramos uma verdade. Nós podemos ser instrumentos de Deus para alegrar irmãos que às vezes estão desanimados. Podemos alegrar os irmãos que estão abatidos, para que eles voltem a ter alegria em meio às preocupações de deixarem os seus bens para trás, para irem à igreja, para se reunir com o povo de Deus. Mas observe, veja que depois que ele diz o que alegrou ele, o fato das pessoas dizerem: vamos à casa do Senhor, aí ele então pula a peregrinação, vamos dizer assim, de repente, para que ele enfatize o aspecto alegre de todo esse processo, ele diz: pararam os nossos pés. Não foi pararam os meus pés, foram parados os nossos pés. Junto às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe o que é que significa pararam os nossos pés? É: aqui ficamos. Se você viesse a pé para a igreja, durante a caminhada, você cantando, em meio aos bandidos, o carinha da moto que vem, que sabe que pode levar o teu celular, imaginemos que você viesse andando assim, ou mesmo você de carro, o cara encosta, né? Passa tudo aí, colega. Não é assim não, é assim. Passa tudo aí, colega. Em meio a uma realidade como essa, é evidente que, como naquela época, Davi ele está querendo dar um impacto para quem estava cantando e para quem estava ouvindo e quem estava experimentando aquilo. Olha, pode ter sido difícil chegar até lá, mas quando nós chegamos em Jerusalém, nós nos deparamos com um negócio que nós brasileiros, a gente não... Eu, pelo menos, eu nunca vi, só vi em foto ou só vi em vídeo. A provável caminhada de muitas pessoas era a caminhada pelo acesso do portão do Oriente, que é o portão dourado, por onde as profecias de Ezequiel diziam que o Messias por ali iria passar.
Irmãos, esse portão é uma coisa linda, mas ele só era visto depois de mais de 2.000 metros de subida. Com bichos, com criança, com idoso, com um monte de gente, e as estradas estreitas. Você imagina que o caminho não era tão fácil, mas Davi queria que as pessoas se concentrassem naquilo que era importante no ajuntamento. O fato de Jerusalém ser um lugar escolhido por Deus para juntar o povo de Deus, e o povo de Deus ter o prazer de ficar ali, porque era o mais importante, era mais importante do que todos os empecilhos, era chegar ali e querer ficar ali. Como você que sai da sua casa e ao invés de ficar pensando no horário, que quer voltar para casa, você pode ficar pensando que é muito bom estar aqui com seus irmãos. Você pode dizer para mim assim também, mas pastor, lá na igreja tem fulano de tal que tem tal defeito. Mas lá na igreja não tem não sei o que tem na outra igreja. Por que eu vou sentir prazer de estar num lugar assim? Será que nós temos que ser alienados e não ver onde as coisas precisam melhorar? Irmãos, eu sou uma pessoa que sou muito direta. Quem já me viu pregar aqui lembra que eu sou muito direto. E quem já foi minha ovelha, né, Reizinho? Porque eu sempre estou lembrando a todo mundo que o Reizinho é Reizinho. O Reizinho que já foi minha ovelha, ele já sabe, como sempre eu preguei, sou direto. E eu quero dizer aos irmãos, queridos, saibam que não há nenhum impedimento de observarmos o que nós precisamos melhorar na nossa vida como igreja. Mas é como eu disse aqui no início, tem gente que tem a teoria da destruição na mente. Se não está bom para ele, parece que ao invés de querer construir, ele quer destruir para provar que ele está com a verdade, está certo. Saiba, quando Davi quis animar o povo de Deus cantando enquanto subia para Jerusalém, ele não foi destacar os problemas da caminhada, não. Ele destacou o socorro de Deus e a alegria que a pessoa experimentaria quando chegasse diante do portão dourado e visse a imagem das mais belas que uma pessoa naquela época poderia ver. O templo do Senhor, construído e imenso, irmãos, imenso em cima de um grande monte, o Monte Sião. Jerusalém, então, era um lugar maravilhoso onde o povo queria ficar. Pelo menos é o que o salmista quer ensinar o povo enquanto canta. Porque assim como nós, aquele povo também reclamava, e nós reclamamos hoje. Nós muitas vezes reclamamos muito mais do que o que é justo reclamar. Ao invés de nos deleitarmos com a companhia dos irmãos, nós reclamamos dos irmãos sem nos olharmos no espelho. Nós não ficamos nos perguntando o que é que nós incomodamos o nosso irmão que faz também o irmão tropeçar. Nós estamos sempre pensando naquilo que os outros nos fazem tropeçar. É mais ou menos como a história do amor na igreja. Eu sempre quero ser amado, mas eu nunca quero amar. Eu sempre quero ser acolhido, mas eu não quero acolher. Eu quero, quando vou ser recebido a primeira vez numa igreja, eu quero ser recebido como eu nunca recebi. Ao invés de você cobrar amor, você deveria dar amor. Porque na Bíblia não diz cobre o amor, a Bíblia diz dê o amor. Não existe essa autorização para ninguém estar cobrando o amor desta maneira. Mas sim de que você deveria amar, mesmo quando parece que você não está sendo amado. Essa é a base, inclusive, do amor de Deus para conosco. Nós não o amávamos, nós o detestávamos, escolhíamos tudo aquilo que era contrário a Ele. E Ele mesmo assim nos amou e nos fez nos aproximarmos dEle. Irmãos, é muito bom estar em Jerusalém. É muito bom estar no ajuntamento, mesmo com todos os empecilhos. Segundo, depois disso,
Davi ele vai dar 3 motivos para adorar a Deus em Jerusalém. Nós sabemos pelo Salmo 132, versículo 13 e 14, o seguinte: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Deus escolheu Jerusalém. Por que que Davi, então, diz que este é um lugar onde se deve ficar? Ele vai dizer assim: Jerusalém que estás construída como cidade compacta. A fama de Jerusalém é que ela seria intransponível. Davi, segundo o próprio relato das Escrituras, fez isso a partir de uma sabedoria, de uma astúcia que Deus o deu para passar por uma passagem que era desconhecida. Jerusalém, ela foi sitiada, por exemplo, pelos romanos, que levaram para ali algumas legiões romanas para tentar derrotar o povo e aquela cidade. E mesmo assim passaram ali meses sitiando a cidade. E se não fosse a traição dos próprios judeus dentro da cidade, querendo com que o povo se engajasse na guerra contra os romanos, teria ainda durado ainda muito mais o cerco a Jerusalém. Jerusalém era conhecida como uma cidade construída de uma maneira compacta. Compacta quer dizer que é cada vez mais duro. Quanto mais compacto, mais duro está. Quanto mais compacto, mais é difícil de penetrar. E esse é o mesmo motivo pelo qual nós vivemos enquanto igreja. Porque o que a palavra de Deus nos diz sobre a igreja, irmãos? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque nós somos uma cidade intransponível. Nós nunca seremos derrotados. Nós muitas vezes somos atacados. Nós muitas vezes temos alguma baixa ou outra, porque sim, o Senhor também disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dEle. Mas a igreja é intransponível. Porque ela não está sendo simplesmente atacada. A Bíblia está dizendo que enquanto nós atacamos o mundo não terá portas duras o suficiente para deter o avanço da igreja. Porque a igreja é forte. Então por que você tem que estar na igreja? Segundo Davi, é porque este é um lugar seguro. É seguro para você ter a sua família. É seguro para que você tenha comunhão com pessoas que buscam as mesmas coisas que você busca, que têm a mesma fé que você tem. E é como nós presbiterianos mesmo fazemos quando vamos batizar os nossos filhos. Além de perguntar aos pais, é perguntado à igreja: você vai auxiliar esta família na educação desta criança? E você diz sim. Porque nós somos o povo de Deus, e é justamente na força como povo, e não como um indivíduo, mas como o povo de Deus, é que nós somos fortes no Senhor. Segundo motivo, versículo 4, é para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. O motivo é que aquele lugar é o lugar escolhido por Deus. Não é simplesmente porque ali tem muita gente e o povo de Deus está ali e as muralhas são grandes. Não, é porque Deus está lá. É para onde as tribos do Senhor devem ir, porque são do Senhor e o Senhor escolheu aquele lugar. É o testemunho que Israel dá ao mundo. Deus está aqui, o mundo se reúne aqui e não em outro lugar. Esse é o bem que nós começamos a experimentar quando buscamos este lugar. Em terceiro lugar, a palavra de Deus
ela vai nos dizer no versículo 5 que neste lugar há justiça, há uma força justa que está sobre os homens, porque Deus estabelece homens pecadores, mas estabelece esses homens para cuidar da proteção do culto. Por exemplo, aqui está dito aqui no versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Os ofícios no Antigo Testamento, todos eles funcionavam para um único propósito: revelar Cristo, evidentemente, mas pelas sombras, naquele culto que acontecia naquele templo. A cidade, as muralhas e todas aquelas pessoas estavam ali para que o culto fosse mantido. O rei tinha o poder e a autoridade de usar a espada, primeiramente para defender o culto. E para defender todos aqueles que vinham dos lugares onde moravam, para que eles chegassem até aquele lugar de culto, porque Deus estava ali. Não para ser invocado, mas para um encontro, porque lá ele já estava esperando o povo que ele havia chamado. Assim, aqui está sendo destacada, além das questões sacerdotais óbvias, porque o povo estava se dirigindo ali para cultuar a Deus, que os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter a pureza desse culto. Ele também destaca aqui que este lugar é protegido pela descendência de Davi, com justiça. Ele usaria até mesmo da espada para defender o povo, enquanto aquele povo cultuasse naquele lugar. Mas não só isso, aquele povo também ali seria julgado justamente. Aquelas pessoas ali não sofreriam sob as mãos de reis iníquos, de reis ímpios, de reis gentios, que não conheciam de Deus, que não sabiam qual era a vontade de Deus para a organização daquele povo enquanto sociedade. Naquele lugar eles encontrariam justiça, proteção. Diante dessas três coisas que Davi diz, é evidente, é muito evidente, que nessas coisas Jesus está sendo revelado. Porque é Jesus que senta nesse trono. É Jesus que é o anjo guerreiro que nós acabamos de ler aqui, que com sua espada defende os seus. Ele mesmo é o templo do Senhor. Ele mesmo é o sacrifício do Senhor. Ele mesmo é o sacerdote do Senhor. Na nova aliança isso fica muito claro, porque ele mesmo disse: agora não é nem naquele lugar e nem nesse, mas é em mim, em espírito e em verdade. É a Jesus que nós recorremos buscando justiça. Só que isso acontece, irmãos, no nós e não no eu. Isso não acontece na individualidade, isso acontece no ajuntamento do povo de Deus. Pois bem, depois de ter dito isso, então vem o que eu disse no tema desse sermão, no início desta pregação. Orai pela paz de Jerusalém. É uma ordem. É uma ordem orar pela paz de Jerusalém. Porque, observem comigo, irmãos. O primeiro verso diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É uma descrição de um estado. Jerusalém que estás construída, mais uma descrição de um estado de ser, como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, como um testemunho que é dado a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aí vem a primeira ordem: orai pela paz de Jerusalém. Sabe por quê?
Porque se aquela casa estiver transtornada, e essa paz aqui é, em primeiro lugar, a paz interna. Não é a paz externa, porque até agora a descrição que foi dada é: a cidade é murada, a cidade tem um rei, aqui vai encontrar resistência a todos quantos quiserem destruir de fora para dentro este lugar. Mas e de dentro para fora? Paz com Deus, paz com os irmãos. Orai pela paz de Jerusalém. E aqui ele diz que sejam prósperos os que te amam. Veja que o desejo dele com a paz é que haja prosperidade para aqueles que amam aquele lugar. E é por isso que eu digo: quem busca o mal de qualquer igreja, igreja do Senhor, não colhe o amor, colhe o ódio, a ira, a destruição que vem de Deus. Pastor, aí o senhor está sendo muito radical. Que conversa é essa? Deus é amor. Davi Miranda também sabe disso. Ele fundou uma igreja chamada Deus é Amor. Mas lá na igreja dele era só legalismo e era só o inferno. Porque não conhece o que é o amor de Deus. Por meio do apóstolo Paulo, foi dita uma coisa que explica muito bem essa doutrina que está exposta aqui no Salmo 122. 1 Coríntios capítulo 3, está lá Paulo falando contra as divisões e contra quem quer destruir o corpo de Cristo. E ele diz: todos aqueles que quiserem destruir o corpo de Cristo, esses serão destruídos. Quem quer dividir o corpo de Cristo dizendo: eu sou de Paulo, e olha que ele era o Paulo. Eu sou de Apolo, e olha que Apolo era dele. Eu sou de Cefas. Paulo já tinha até dado umas bicadas em Cefas. E tinha até os que eram de Cristo, porque, segundo alguns teólogos, dizem que eles ouviram diretamente de Jesus, não precisa de líder nenhum. Os tais desigrejados de hoje se incluem nesse pacote. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, sendo que o próprio texto, no versículo 5, diz que lá nessa cidade tem líder. Tem o trono constituído ali, onde os descendentes de Davi sentam, apontando para Cristo, porque toda autoridade procede de Cristo, e toda autoridade legítima procede de Cristo, só que ele nunca colocou nenhuma autoridade que fosse perfeita, a não ser ele. Qual é a autoridade que é perfeita? Vocês só se submetem a mim como pastor, agora como pregador, porque vocês acham que eu sou perfeito, vocês não me conhecem, eu tenho um monte de pecado. Me arrependo, luto, ou coisa difícil é lidar comigo mesmo, irmãos. Mas Deus nunca autorizou ninguém a lutar contra o que Ele quer em nome dos defeitos das pessoas que Ele mesmo estabeleceu. Não adianta você dizer assim: meu pastor tem defeito. O fulano de tal que agora está aqui, como é o pastor Aldenor, que ficou no lugar do pastor Broto, por exemplo, dois muito amigos meus, eu vou ser contra esse, você é a favor do outro, você é contra o outro, você é a favor desse. Esse é o pecado que uma igreja comete, que atrai a ira de Deus, e não a boa palavra abençoada de Deus para com este povo. Por isso, orai pela paz de Jerusalém, para que esta igreja seja próspera no Senhor. E ele diz o que ele quer nesta oração ainda mais: reine paz dentro de teus muros. Veja que ele não está falando da ausência de muros. Dos muros ele já falou. Ele está falando agora dentro dos muros. Lembra que eu falei aqui para vocês sobre o que aconteceu no cerco de Jerusalém, a partir, das revoluções judaicas no ano 66 até chegar ao ano 70? Os próprios judeus que queriam muito a guerra tocaram fogo, irmãos, nos mantimentos, para ver se o povo com fome e incomodado com aquilo, que agora não, vamos nos livrar então dos romanos. E foi o contrário, começou a ter fome, começou a ter coisas que alguns historiadores dizem que são
terríveis, eu não vou aqui mencionar. E foi aí que que Jerusalém sucumbiu diante dos romanos. Porque dentro dos muros não tinha paz. Não tinha amor dentro dos muros. Então é evidente que Davi está reconhecendo que é muito importante a prosperidade espiritual dentro da igreja. Ele está dizendo que é muito importante a paz dentro da igreja. E o que eu disse aqui no enunciado do sermão é dito com todas as letras no versículo 8 e no versículo 9. O que é dito no versículo 8 e no versículo 9? Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aí sim agora, eu buscarei o teu bem, eu buscarei o bem de Jerusalém, eu buscarei o bem de todos aqui, porque se todos estiverem bem, eu também estarei bem. Mas se eu estiver empurrando a igreja para aquela teoria da destruição total, eu também serei destruído. É a coisa mais louca que alguém faz. É buscar ter razão acima de qualquer coisa. Irmãos. Não existe nada mais detestável. Eu vou usar essa palavra aqui, que eu não estou na igreja que eu sou o pastor, senão seria outra. Mas não tem nada mais detestável do que buscar a divisão entre os irmãos. Não há nada mais detestável do que se levantar contra aquilo que Deus, contra aquilo não se levanta. Pelo contrário, ele diz, ore pela paz, busque a prosperidade, que reine a paz entre vocês, que haja prosperidade nos palácios de vocês. Ora, quem é que mora em palácio senão o Senhor e o seu rei? Busque o bem dos seus líderes, ore por eles, se submeta a eles. Se vocês entenderem, irmãos que estão aqui, um princípio básico que é, se o pastor Aldenor cair, todos vocês serão afetados. Então por que você fala mal dele? Por que você se queixa dele como se ele não fosse um igual a ti, que peca também como você peca? Que não enxerga todas as coisas como você também não enxerga. Que não percebe tudo como você também não percebe. Ainda que ele seja mais maduro e tenha a responsabilidade de ser mais maduro, ele não é Deus. Ele não é Jesus. Inclusive, o Catecismo de Heidelberg, ele tem uma pergunta sobre isso. Mais ou menos assim, por que Deus colocou homens pecadores para serem pregadores, para serem líderes espirituais? Deus quis assim, irmãos. Justamente para que todos nos lembrássemos que Jesus é que é o perfeito da igreja. Se houvesse alguém aqui sendo julgado como perfeito, intocável e inquestionável, Jesus não apareceria, quem apareceria seria ele. Aí nós viraríamos uma seita. Isso não seria o bem para esta igreja. Não seria a prosperidade para esta igreja. Se você quer tanto ter razão sobre a vida de um irmão, e para isso, nem que ele caia para mostrar que você tem razão, você está prejudicando todo o corpo. Porque se eu estou dando o exemplo aqui do pastor, mas se qualquer outro irmão vem aqui e é disciplinado porque adulterou, porque deixou a esposa, porque deixou o marido, porque matou alguém, porque roubou alguém, porque se descobriu que ele era um trambiqueiro, o que é que você vai sentir, meu irmão? Você não vai sentir o peso deste pecado também sobre você? Mas pastor, por quê? Porque nós somos um corpo, irmãos. Tá aí, ó, vou dar um exemplo para vocês. Estava vindo para cá e eu meio que nas pressas, eu tenho um problema muito sério com as pontas das minhas unhas.
Se eu não cortar com muita atenção, inflama. Aí eu peguei, na pressa, fui cortar aqui um pedaço, vindo para cá. Agora está aqui, ó, dedo inflamado. Não consigo nem usar o computador, digitar direito, porque dói mesmo. Essa pontinha do meu dedo está incomodando meu corpo inteiro, irmãos. Porque nós somos um corpo. Se eu não buscar o bem desta bendita unha, as outras partes do meu corpo vão sentir. Eu, desde criança, tenho um sério problema com garganta. E qualquer mudança de clima, eu começo a sentir dor de garganta. Eu disse hoje para o pastor Aldenor, pastor, de ontem para hoje, minha garganta começou não a doer, mas aqueles primeiros sinais de ardência, um pouco de corpo mole, assim, durante a noite. Eu te pergunto, se você, imaginemos, estivesse incomodado com a minha presença aqui, e você dissesse assim, tomara que esse pastor não conseguisse pregar, mas é só você, não os outros. Aí, de repente, eu chego e digo, pastor Aldenor, não vou poder pregar, porque eu fiquei doente. Eu já passei por isso. Uma vez o pastor Douglas Liman, foi para Linhares pregar lá na nossa igreja. Quando chegou lá, ele ficou sem voz. Eu tive que pregar e ele sentado na minha frente. Isso afetou a todos. Porque uma coisa aconteceu a ele, ou alguma coisa aconteceria a mim. Qual é o sentido que há, minimamente espiritual, em você não desejar o bem da igreja do Senhor? Qual é o sentido? E trabalhar para este bem, e fazer com que o irmão se alegre por receber um convite para ir para a igreja, para dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que a gente fortalece aquele que diz, não vou porque fulano de tal está lá, não vou porque Beltrano não está lá, não vou porque essa igreja não é pura, não vou, sei lá, coisas que nós inventamos. O problema, irmãos, é que quando nós fazemos isso, nós desfazemos uma realidade bíblica. Este mal se voltará contra nós. Os nossos filhos estão vendo isso. E na medida em que você fala contra a igreja, o teu filho fica perguntando então para ele mesmo. Ele não tem a sua maturidade. Ou a sua imaturidade, quem sabe. Ele fica se perguntando, por que então eu tenho que ir para a igreja se a igreja é tão cheia de coisas assim? Não é melhor eu ser um desigrejado ou ficar membro de igreja online? Aí tem uma igreja meio amalucada aí que agora tem membro online, é? Membro online, porque você manda dinheiro online também. Aí ele quer um membro online. Imagine, vai ser o que vai sobrar você em casa, e daqui a pouco tu vai querer que também o teu marido não esteja na tua mesma igreja, porque você conhece os defeitos dele, ou a sua esposa não esteja na sua mesma igreja, porque afinal de contas, todo mundo tem defeito, aí fica só você mesmo. E os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, as pessoas que deveriam receber o bom testemunho da sua parte, não vão receber. E a minha pergunta, então, para concluir é, você tem buscado o bem da igreja onde você congrega? Porque aqui eu sei que talvez tenha pessoas que não sejam dessa igreja. Você busca o bem da igreja onde você congrega? Mas, pastor, é porque lá tem um defeito muito grave. Será que é? Será que é grave? Será que é defeito? Porque na minha vida de pastor nesses últimos 20 anos, Aldenor, eu descobri que o que é realmente um problema as pessoas não enxergam. Não quer dizer que não tenha quem não enxergue. Claro que tem. Mas a maioria das vezes, quando as pessoas, a maioria esmagadora das vezes que as pessoas vêm falar sobre um problema intransponível na igreja local dela, na verdade não é o verdadeiro problema. O grande problema, que eu inclusive disse hoje isso para o pastor Aldenor no carro, é que as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia. Elas têm uma alucinação com relação a Deus, e aí elas acham que Deus, de acordo com o que elas pensam,
é aquilo que vai se manifestar na igreja de acordo com o que elas pensam. Não é assim. Por exemplo, buscar o bem da igreja é buscar o seu próprio bem. As pessoas não param para pensar nisso porque não conhecem o verdadeiro Deus. Que o Senhor Deus, pela sua misericórdia, pastor Aldenor, e irmãos aqui que sempre me receberam com muito amor e carinho, que esta igreja deseje o bem